Hoje eu vou falar sobre uma técnica que eu juro pra vocês que vai parecer uma loucura, vai parecer besteira, mas essa técnica, ela me transformou em um QA melhor. Ela me transformou em não somente um QA melhor, mas uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais preparada e uma pessoa que deixa de fazer perguntas bobas. Essa frase é meio forte, mas é verdade. Inclusive, galera, quero que vocês entendam, todo mundo aqui teve um começo e o meu provavelmente não foi diferente de muito começo de muitas pessoas que começam de uma forma principalmente mais novos, né? Então tava eu lá no meu auge dos meus 20 aninhos, estava trabalhando como QA e eu lembro que, bem, como eu já mencionei várias vezes, eu entrei na área de QA sem saber o que era QA. E não só isso, eu não entendia tanto assim de tecnologia. Eu tava fazendo faculdade de ciência da computação, mas, cara, eu não fazia ideia de como programar direito, eu não sabia como trabalhar com Git, eu não sabia nada disso, eu tive que começar basicamente tudo do zero. Então, uma coisa que eu acabei ganhando muito costume, e talvez, ou até mesmo eu, na minha opinião, eu acho que é um costume ruim, era de perguntar absolutamente tudo. Lembrando, perguntar não é algo ruim, tá, galera? Fazer perguntas, no geral, não é algo ruim. Só que eu ficava perguntando sobre tudo, antes mesmo de tentar. Eu lembro que na época, né? Na época que foi no caso dessa minha primeira vaga como QA, eu tava trabalhando, eu tinha um QA sênior, né? Eu tinha um QA sênior que já trabalhava comigo e ele que era meu mentor ali dentro da empresa. Inclusive, é meu mentor até hoje, eu tiro dúvidas com ele até hoje. Um grande amigo também, que é o Gabriel Fattori. Abraço pra você de novo, né? Porque eu sempre menciono esse cara. Esse cara não sai da minha boca. Mas bem, eu tive muita sorte de ter ele do meu lado. Só que, galera, uma coisa que eu fazia muito, e eu lembro que o Fator ele sempre ficava bolado comigo, que era, eu perguntava tudo. Só que, Manny, poxa, o cara é seu mentor, o cara tá lá pra te ajudar, o cara é seu sênior, não é pra você perguntar as coisas pra ele? Exato, é pra eu sim perguntar as coisas pra ele. Só que qual que era o problema, galera? O problema era que eu perguntava literalmente tudo. E às vezes, e principalmente numa área como tecnologia ou uma área tão analítica como QA, às vezes você precisa sim quebrar um pouquinho a cabeça. Tanto é que nessa mesma época que eu estava iniciando, eu estava trabalhando dentro de um time e eu não necessariamente trabalhava com o Fator no mesmo time, né? A gente trabalhava em times diferentes, mas ele me ajudava ali a eu crescer, a me tornar um QA melhor. E aí, com quem que eu trabalhava com uma desenvolvedora, o nome dela é Karen, inclusive um amor de pessoa, me ajudou muito naquela época, eu tenho muito carinho por ela provavelmente nem lembra de mim, mas assim, a gente tem que lembrar das pessoas que te ajudaram, não é mesmo? E cara, eu lembro que eu perguntava tudo pra ela também, porque eu tava tentando fazer coisas, né, era a primeira vez que eu ia trabalhar com automação de testes, tudo, então eu tentava fazer coisas ali que não necessariamente eu sabia como fazer. Só que, pessoal, nesse meio tempo de perguntar as coisas e ficar perguntando para os meus mentores ou até mesmo para as pessoas mais sêniores em volta de mim, eu acabava perguntando coisas que eu sabia a resposta. E aí você fala assim, mas como assim, Manny? Como assim que você perguntava coisas que você já sabia a resposta? Pois é, muito das vezes, quando a gente está estudando ou a gente está vendo alguma coisa nova, a gente fica muito apreensivo. E eu sei disso, porque é terrível ter que aprender algo novo, você fica totalmente assustado, você acha que você está fazendo tudo errado. Só que a graça mesmo era que eu, como QA, eu precisava perguntar as coisas para os desenvolvedores, então era tão comum eu perguntar coisas para desenvolvedor, para entender como estava funcionando, para tentar entender o problema que eu estava encontrando. Só que eu não necessariamente precisava fazer todas as perguntas do mundo relacionadas ao que eu estava fazendo no meu trabalho. Então, eu lembro que teve uma vez, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta que eu fiz para a desenvolvedora, né, que no caso foi a Karen. Eu perguntei para ela alguma pergunta. Enquanto eu estava fazendo a pergunta para ela, eu já entendi a resposta. Pelo simples motivo de que eu perguntei para ela. E aí, naquele momento que eu tava fazendo a pergunta, eu falei, então, Karen, mas deixa eu te falar, quando eu tô tentando subir esse repositório aqui com git commit, o que eu tenho que fazer depois? Ah, eu tenho que fazer git push. Não foi essa a pergunta, tá bom? Mas eu tô querendo ilustrar mais ou menos como que foi. E na hora que eu disse isso, ela olhou assim para mim e falou, pois é, Manny. No caso, ela me chamava de Henrique, né? Pois é. Você tá me usando como pato de borracha. Aí eu olhei pra cara dela e falei, oxe, tá maluca essa mulher aqui, pato de borracha. Aí ela me explicou. E galera, eu tô aqui pra poder fazer isso por vocês. E por quê? Apesar de não parecer um assunto tão interessante, um assunto que realmente vai mudar pra você muita coisa, eu garanto pra você que vai mudar. Porque quando eu aprendi isso, e eu notei o que ela quis dizer, não só entendi a técnica do pato de borracha, mas eu entendi o que ela quis dizer com isso pessoal, quando você entra numa empresa nova,
Você tá querendo dar o seu melhor, você quer ser o melhor QA possível lá. Só que você simplesmente pergunta tudo, porque você meio que quer saber tudo o mais rápido possível. Só que, galera, tem muita coisa que você pode começar a estudar e se perguntar sozinho. Nessa vontade de perguntar tudo, você acaba fazendo com que as pessoas, você utiliza pessoas que são recursos muito importantes num projeto, no dia a dia, você acaba parando essas pessoas. E isso não é algo legal de se fazer no dia a dia. Não que você não possa perguntar para essa pessoa, não que você não pode ter dúvidas frequentes, principalmente quando você entra num projeto. Só que às vezes, ou melhor, muitas vezes você acaba fazendo perguntas que você já sabe a resposta, ou que você consegue pelo menos encontrar essa resposta sozinho. E você tem que lembrar, essas pessoas têm um tempo limitado dentro da empresa. Essas pessoas, elas estão ali sim para te ajudar, mas não para responder perguntas que você já sabe. Porque se ela tá respondendo ou te ajudando com uma pergunta que você já sabe, você não deveria ter parado essa pessoa. Você entende? E pessoal, depois que eu aprendi essa técnica, eu percebi o quanto que eu parava os meus colegas de trabalho, o quanto que eu necessitava da ajuda deles. Só que agora você tem que pensar, nem sempre o seu time vai estar do seu lado, nem sempre você vai poder ficar perguntando para os outros, nem sempre tá todo mundo aberto para poder fazer isso. Então você vai fazer o que nesse momento? Para garantir que a sua pergunta é uma pergunta que faz sentido, para garantir que a sua pergunta é uma pergunta que você não conseguirá trazer uma resposta sozinho, porque você realmente precisa de alguma informação que você não tem, você vai usar agora essa técnica do pato de borracha. E galera, saca só, eu tenho aqui meu pato de borracha. Para quem não conhece esse pato de borracha aqui, o nome dele é Silvinho, tá? Então, para você aí que não conhece o Silvinho, prazer, Silvinho. Eu literalmente comprei esse pato de borracha não só para poder fazer as perguntas para ele, mas para poder ilustrar, para você entender como que funciona o pato de borracha na necessidade de eu precisar explicar essa informação. E o Silvinho é tão importante para mim que eu gosto de pensar nesse tipo de técnica o tempo todo. E olha que interessante a minha caneca. Pois é, eu também tenho uma caneca do Silvinho. Ah, menino, não tá escrito Silvinho do lado. Pois é, Silvinho fui eu que dei o nome do pato é meu e eu dou o nome que eu quiser, certo? Então, galera, apresento-lhes para você, Silvinho. E agora eu vou trazer aqui para vocês qual que é essa técnica, que raios é a técnica do pato de borracha. Talvez alguns de vocês já saibam como que ela funciona, mas eu vou trazer aqui ao vivo para vocês. Toda vez que você tiver dúvida do que você está querendo saber, ou tiver dúvida de alguma coisa que você está trabalhando, seja algum teste, alguma parte do seu trabalho, ou seja até mesmo criando casos de teste, descrição de projeto, ou até mesmo fazendo um planejamento para um projeto. Toda vez que surgir uma dúvida para você, toda vez que você pensar assim, poxa, mas eu não estou entendendo muito bem o que eu tenho que fazer, você vai pegar seu amigo pato de borracha, no meu caso é o Silvinho, tá bom? E você vai perguntar para ele e explicar o problema que você está tendo detalhadamente, tá bom? Então você vai olhar para ele e falar assim, Silvinho, cara, eu tô tentando criar aqui um projeto, só que eu não sei exatamente quais são as features que eu preciso trazer de teste. Eu não sei quais são as features que eu preciso trazer de teste para poder automatizar. Então, ó, só para você entender, Silvinho, eu tenho que automatizar a maior parte do projeto. Porém, não dá para eu fazer a automação dos testes da maior parte do projeto. Então, eu vou ter que escolher algum teste para iniciar ou alguma feature para iniciar. Qual que é a feature mais importante do projeto? Deixa eu pensar. A feature mais importante do projeto é a feature, por exemplo, de vendas, né? Que ela tem que acontecer independente do momento. Então, acho que é uma boa ideia fazer testes da feature de vendas. Olha aí, né? Óbvio, eu só estou ilustrando aqui, eu não estou querendo dizer que isso aconteceu necessariamente. Mas olha como essa conversa tem que acontecer. E adivinha, se você continuar conversando com o Silvinho, se você continuar conversando com o seu pato de borracha, você vai conseguir trazer soluções para o seu problema. Porque você vai trazer o problema em voz alta. E galera, eu sei que parece besteira, mas trazer o problema em voz alta faz toda a diferença para você realmente conseguir achar uma solução. Porque é justamente o que você faz com o seu amigo. Então, galera, isso daqui, essa técnica é simples. Ela me ajudou muito a me tornar um QA melhor. Ela me ajudou demais a me tornar um dos melhores QAs que eu poderia ser.
Pelo simples motivo que eu não faço mais perguntas bobas. Pelo simples motivo que eu consigo achar soluções inteligentes para problemas que às vezes são complexos. Por quê? Porque eu tenho com quem conversar. Manny, peraí. Então você está falando para mim, você está dizendo aqui para mim que eu tenho que além de começar a estudar para QA, eu tenho que comprar um pato de borracha? Não. Você não precisa comprar um pato de borracha. Porém, eu indicaria você utilizar qualquer objeto que você tem à sua volta. Tá certo? Então, sei lá, eu não precisaria falar com o Silvinho. Eu falo com o Silvinho porque eu tenho ele. Mas eu poderia falar com o Michael Scott, por exemplo. Eu poderia falar com o meu Funko. Eu poderia pegar, por exemplo, a foto da minha família e conversar com eles. Eu poderia pegar até um objeto que nem faz tanto sentido. Eu poderia pegar essa planta aqui, que nem é uma planta, ela é de plástico. Tá? Eita, tem até uma coisa aqui, ó. Que nem é uma planta, ela é uma planta de plástico. Eu poderia fazer tudo isso aqui. É óbvio, eu uso o Silvinho porque é algo muito mais legal, já que o nome da técnica é o pato de borracha. E pessoal, sabe qual que é a parte legal? E saibam, da onde que você está tirando isso? Isso daí, né, é uma técnica que já existia, mas ela ficou bem popularizada, principalmente depois do livro Programmatic Programmer, que é um livro de programação, é um livro falando sobre arquitetura, sobre carreira de desenvolvedor. E é justamente uma técnica que muitos desenvolvedores usam para poder achar uma solução para os problemas, da mesma forma que eu estava falando para você. E olha aqui o Jorge falando, eu converso com os meus cachorros ou gatos. Tá, é isso, galera. Não importa com quem você está falando. Você pode estar falando ali com o Silvinho, com o seu pato de borracha, pode ser com algum action figure, pode ser até mesmo com uma pessoa. Só que o problema é quando você faz isso com a pessoa, você toma tempo dela. Se você pega um objeto inanimado, né, você não precisa. Você poderia falar até, por exemplo, com a sua caneca. Você chegar pra sua caneca e falar, pô, cara, e explicar o problema. E aí você fala assim, Manny, mas peraí, tem que ser em voz alta? Sim, essa técnica precisa ser em voz alta, tá bom? Por quê? Quando você fala em voz alta, quando você traz isso em voz alta, faz toda a diferença. Porque você está trazendo o seu problema para o mundo real. Ele está saindo da sua cabeça. Pô, Manny, eu trabalho aqui, eu mexo com umas coisas, eu estudo num horário meio ruim de ficar falando. Cara, fala baixinho. Só que você precisa falar em voz alta. Porque isso, como eu disse, vai trazer esse problema para o mundo real. Às vezes a gente fica muito dentro da nossa cabeça, tentando achar soluções, e às vezes você só tá batendo na mesma tecla. Isso é super comum. Todo mundo faz isso, inclusive eu, e eu faço até hoje, mesmo tendo essas técnicas. Só que, toda vez que eu estou muito travado, eu noto que eu preciso mudar a minha abordagem. E mudar a abordagem te faz trazer formas não somente de achar uma solução mais rápido, mas você vai notar que você está trazendo o seu problema mais detalhadamente, certo?